Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Olá, querido, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Wesley Anselmo, pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Santa Inês, igreja presidida pelo pastor Raifran Batista. Quero saudar ao presidente da CEADEMA, pastor Francisco Soares Raposo. Pois bem, a nossa lição para esse trimestre tem por tema a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os gentios. Neste domingo, o tema será o chamado para os gentios. Texto áureo: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13, versículo 2. Verdade prática: quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e as vidas são alcançadas para a glória de Deus. A reflexão para esta terça-feira está em Atos 11, versículo 26. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Você deve saber muito bem que este versículo ele se encontra após uma série de acontecimentos, principalmente a dispersão que houve a partir da morte de Estevão, com uma grande perseguição aos irmãos ali em Jerusalém. Esses irmãos se espalharam e chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. A notícia de que em Antioquia havia já um grupo numeroso de cristãos, pessoas que haviam se decidido, aceitado a Cristo e apresentavam uma fé viva, uma fé forte, chegou até Jerusalém. A igreja em Jerusalém, preocupada com a fé de Antioquia, resolveu enviar Barnabé até lá. Barnabé foi a Antioquia. Quando ele chega a Antioquia, ele viu a graça de Deus e se alegrou muito. Exortou aqueles irmãos para que não desistissem, para que permanecessem no Senhor. Ele foi até Tarso, buscou Saulo, tomou Saulo e com Saulo se dirigiu novamente a Antioquia e passaram ali um ano inteiro reunidos com aquela igreja, ensinando numerosa multidão. Pois bem, aprendemos aqui que existem lugares estratégicos. Existem lugares estratégicos. Quando nós olhamos para a obra missionária, sobretudo no contexto de Atos dos Apóstolos, nós vemos que os apóstolos eles alcançaram grandes centros. Eles se estabeleceram em grandes centros. E a partir dos grandes centros, a partir das cidades, eles alcançaram outras regiões, até mesmo regiões distantes. Por exemplo, Paulo passou 3 anos em Éfeso, Atos 20, 31. Em Corinto, ele passou 1 ano e meio, Atos 18, versículo 11. E aqui em Antioquia, juntamente com Barnabé, passaram ali 1 ano inteiro, reunidos, ensinando o Evangelho. A obra de Deus, a obra missionária, ela é dinâmica e estratégica. E essa estratégia da igreja primitiva rendeu grandes resultados, porque a partir de locais como Antioquia, numerosas cidades em volta, povoados foram alcançados. Mas veja uma coisa interessante, é que ali em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Esse termo cristãos, que em grego só aparece aqui, e também em Atos 26, versículo 28, e em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 16, esse termo ele foi aplicado aos crentes não pelos judeus, ele foi utilizado pelos gentios, apontando aquele grupo de irmãos como seguidores de Cristo, como aqueles que pertencem a Cristo, que é o que significa o termo
cristão. Então veja bem, a essa altura já havia ficado claro que os cristãos não eram apenas mais um grupo de judeus, conforme Atos 24, versículo 5, mas eram sim um grupo novo, feito de judeus e não judeus. Atos 26, versículo 28. Ora, queridos, o que aprendemos aqui é que a igreja corre sim o risco de perder a sua identidade. A igreja pode cair num sincretismo religioso, a igreja pode cair num pragmatismo, valorizando apenas aquilo que dá certo, em detrimento do que aquilo que é certo. A igreja pode cair no relativismo. Nós estamos vivendo uma época em que o conceito de pecado tem sido recebido pela sociedade atual como uma ofensa. O evangelho neste mundo, chamado por alguns de pós-moderno, ou por outros como era da pós-verdade ou contemporaneidade, são ambos termos que descrevem um mesmo período sócio-histórico. Atualmente, a igreja corre o risco de dissolver a mensagem do evangelho, de abrir mão dos princípios do evangelho e adotar uma mensagem que não confronte o pecador, que abra mão de certas doutrinas. Porém, nós vemos que a igreja em Antioquia e a igreja primitiva, de maneira geral, ela cresceu pautada no ensino da palavra. Portanto, você que é pastor, você que é pregador, você que é obreiro, professor da escola dominical, crente, não abra mão da palavra. Pregue o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que nele crê. Fale do evangelho. É só o evangelho genuíno que irá salvar a igreja de perder a sua identidade. Ali, pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos. Essa passou a ser sua identificação. Eles foram identificados como pertencentes a Cristo. Então, que a igreja atual continue sendo identificada como uma igreja genuinamente cristã. Ok? Te convido para participar da nossa escola bíblica dominical neste domingo aí na tua congregação onde você congrega. Certo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.